Boa noite. Boa noite. Ministro da Justiça depõe na CPI da Petrobras e diz que não pode controlar investigações da Lava Jato. Câmara volta atrás em item da reforma política e tempo de mandato continua em 4 anos. Autoridades do México divulgam imagens da fuga do mais perigoso narcotraficante do mundo. Grécia aprova a reforma exigida pela Europa. Dia é marcado por protestos no país. NASA divulga as primeiras imagens transmitidas por sonda que está próxima a Plutão. Em depoimento à CPI da Petrobras, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que não irá tolerar abuso de poder e que, se ficar provado que a escuta encontrada na cela do doleiro Alberto Youssef não tinha autorização judicial, haverá punição, inclusive com demissões. Ele também defendeu a presidente Dilma Rousseff. O grampo na cela de Youssef foi encontrado em abril de 2014. Uma sindicância para investigar o episódio foi instaurada pela Polícia Federal, mas ainda está sob sigilo. No último dia 2, a CPI ouviu 2 policiais federais que afirmaram que o grampo estava ativo e foi instalado sem autorização judicial. Se ficar provado que existem escutas ilegais, isto é um ato gravíssimo. Diria que escutas ilegais jamais podem ser feitas, como grampos ilegais jamais podem ser feitos. E aí podem ter absoluta certeza que, se ficar comprovado, pouco importando a razão, se a razão era investigar ou se a razão era outra, de qualquer natureza, haverá punições, sim, àqueles que praticar. O ministro da Justiça disse também que seu cargo não lhe dá o poder de controlar ou instrumentalizar as investigações da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. As declarações de Cardoso são uma resposta às críticas vindas de parlamentares de oposição e da base governista. Oposicionistas alegam que Cardoso estaria influenciando as investigações relacionadas à Operação Lava Jato para proteger o governo. E parlamentares do PT estariam reclamando da falta de controle de Cardoso sobre os rumos da investigação, que também envolve a base aliada. O ministro da Justiça pode determinar a abertura de inquéritos, mas jamais pode dizer ao delegado de polícia que investigue aquele ou deixe de investigar aquele outro, que aprofunde a investigação num ponto ou que desacelere a investigação em outro. O ministro da Justiça não tem este poder legalmente estabelecido. E, se o fizer, incorrerá em prática de crime. Cardoso também defendeu a presidente Dilma Rousseff e disse que ela não está envolvida na Operação Lava Jato. Todas as pessoas têm defeitos e virtudes. Não está dentro dos defeitos da presidente Dilma Rousseff a desonestidade. Eu tenho absoluta certeza que nenhum fato relacionado a desvio de dinheiro público, corrupção e improbidade chegará próximo da presidente Dilma Rousseff. E um dia após as apreensões da Polícia Federal em residências funcionais e particulares de senadores, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, confirmou que pretende se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, para discutir o assunto. O presidente do Senado manifestou ontem perplexidade com os métodos usados na ação que teve entre os alvos os senadores Fernando Collor, do PTB, Ciro Nogueira, do PP e Fernando Bezerra Coelho, do PSB. Renan criticou de modo mais enfático a proibição de acompanhamento da operação pela Polícia do Senado e a ausência de ordem judicial. A busca e apreensão nas dependências do Senado Federal deverá ser acompanhada da Polícia Legislativa. Disso nós não abrimos mão. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades que a estão cumprindo, não é busca e apreensão, é invasão.
Durante a Operação Politeia, autorizada pelo STF, 3 carros do ex-presidente Collor foram apreendidos. Segundo a Polícia Federal, eles estão em nome de empresas e não de Collor e não foram declarados à Justiça Eleitoral no ano passado. Collor reagiu, disse que todos os veículos foram declarados e comprados antes da investigação da Lava Jato, o que comprovaria o caráter especuloso da operação da Polícia Federal. O ex-presidente atacou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Com vários helicópteros, dezenas de viaturas absolutamente desnecessárias e maldosamente orquestrada pelo Procurador-Geral da República, com o único intuito mesquinho e mentiroso, como sói acontecer, de vincular a uma investigação criminosa bens e valores legalmente declarados e adquiridos. A assessoria da Procuradoria-Geral da República informou que Janot não irá se manifestar sobre as declarações de Collor. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as repercussões dessa nova fase da Operação Lava Jato. Joga-se nos subterrâneos de Brasília um jogo muito pesado. Os suspeitos de receber propinas na Petrobras, que detêm mandatos eletivos, utilizam todas as formas de pressão para tentar inibir o avanço da Operação Lava Jato. Ameaçam de retaliação, por exemplo, o Procurador-Geral Rodrigo Janot. Janot é candidato à recondução à chefia do Ministério Público Federal em setembro. E para isso ele depende dos votos dos senadores numa votação secreta. Na vã expectativa de que o Poder Executivo possa controlar a Polícia Federal, Renan Calheiros e Eduardo Cunha constrangem o governo. Eles retardam a votação de projetos que interessam ao Planalto, ameaçam apressar a votação de outros projetos que não interessam tanto ao governo, ameaçam abrir novas CPIs, fazem o diabo. Por muito menos, o juiz Sérgio Moro mandou para a cadeia em Curitiba grandes empreiteiros, operadores financeiros do esquema, ex-diretores da Petrobras e até alguns ex-parlamentares. Alguns deles continuam presos em Curitiba. A prisão preventiva, muito utilizada na Operação Lava Jato, está regulamentada no Código Penal. São várias as razões que podem levar um juiz a decretar a prisão de um suspeito, entre elas a de proteger o inquérito ou o processo. O juiz pode decretar uma prisão para evitar que o suspeito continue cometendo um crime, mas também para evitar que ele interfira no processo, no andamento do inquérito. O problema é que no pedaço da Operação Lava Jato que corre em Brasília, sob os cuidados do Supremo Tribunal Federal, os suspeitos são deputados e senadores. E os congressistas não podem ser presos, senão quando pilhados cometendo um crime inafiançável. Aí tem que ser uma prisão em flagrante. Como eles sabem que não serão presos, deputados e senadores exageram na pressão. Fazem isso com a fúria dos inocentes. Os congressistas juram, alegam que não tem nada a ver com a corrupção na Petrobras. E não seremos nós que vamos discutir com peritos no assunto. Boa noite. Ato do PT em São Paulo se transforma em manifesto pela volta de Lula à presidência da República em 2018. Realizado ontem à noite com a intenção declarada de defender a democracia e o governo da presidente Dilma Rousseff, o encontro do Diretório Municipal do PT reuniu cerca de 900 pessoas. Além dos petistas, participaram partidos de esquerda e movimentos sociais. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, defendeu a volta de Lula nas eleições de 2018, com Dilma concluindo normalmente seu mandato. Ele disse que a defesa do impeachment é feita por aqueles que temem a volta de Lula à presidência. Sabe o que o pessoal diz no interior quando você viaja por outros estados? Olha, tudo isso que está acontecendo a gente até entende. Que haja corrupção, nós já estamos acostumados. O problema é impedir a volta do Lula em 2018. É disso que se trata. Porque a volta do Lula não é uma questão de messianismo nem de salvação nacional. É a continuidade de um projeto que precisa avançar.
Falcão também fez referência às hostilizações que os petistas estão sofrendo nas ruas. Citou o caso do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que recentemente foi alvo de xingamentos em um restaurante em São Paulo. A Operação Lava Jato foi mais uma vez alvo de críticas entre os petistas. Eles afirmaram que a investigação da Polícia Federal vai além do combate à corrupção, formando um movimento para paralisar o governo, comprometer a economia para promover o desemprego. O ex-ministro José Dirceu tenta pela terceira vez evitar uma possível ordem de prisão preventiva da Operação Lava Jato. O advogado Roberto Podival apresentou uma petição diretamente ao juiz Sérgio Moro. Ele afirma que José Dirceu não vai fugir, uma vez que cumpre prisão domiciliar relativa a um mensalão petista. O ex-executivo da Toyo Setal, Júlio Camargo, disse em delação premiada que entregou 4 milhões de reais a José Dirceu, a pedido de Renato Duque, diretor de serviços da Petrobras. A Toyo Setal é investigada por pagar propina em troca de contratos. Os advogados de Dirceu e Duque contestam as acusações. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Collor, Casa da Dinda, Ferrari, denúncias, milhões em propina. Já vimos esse filme, mas nunca é demais recordar. Aquele filme foi precedido por 2 anos de reportagens de capa e horário nobre sobre o heróico caçador de Marajás das Alagoas. Valia e valeu tudo para enfrentar o escalado, então, para o papel de grande vilão na primeira eleição direta, Leonel Brizola. Não foi Brizola e o resto é história. Gilmar Mendes fez história em 2008, quando preso o banqueiro Daniel Dantas. Presidente do Supremo, o ministro produziu 2 habeas corpus em 48 horas e uma torrente de críticas à Satyagraha, operação sepultada no rastro de vasta pancadaria. Gilmar atacou o uso de algemas e o que chamou de ameaça ao Estado de Direito, espetacularização das prisões. Sobre operações da Polícia Federal, disse então: tem notório caráter de retaliação e de controle ideológico contra juízes. Terrorismo lamentável. Quem faz isso não é agente público, é gangster. Citando o grampo fantasma, suposta gravação que ninguém ouviu, Gilmar e o então senador Demóstenes chamaram o presidente Lula às falas. Lula, em gravíssimo erro que viria a custar muito, demitiu da ABIN Paulo Lacerda, o delegado que reestruturou e fortaleceu a Polícia Federal. Gilmar Mendes não tem se pronunciado sobre a atual onda de prisões espetaculares, nem grampos ilegais, mas as repórteres da Folha Marina Dias e Natuza Neri revelaram recentes movimentos de Gilmar. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo foi até a casa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presente também o deputado Paulinho da Força Sindical. Paulinho, já alvo de 5 inquéritos, tem condenação por improbidade administrativa. Eduardo Cunha, investigado no escândalo de corrupção na Petrobras, pode vir a ser julgado pelo mesmo Supremo de Gilmar Mendes. Com Paulinho da Força e Eduardo Cunha, o ministro do Supremo discutiu em detalhes cenários da crise, inclusive um processo de impeachment da presidente Dilma. O que diria o ministro Gilmar Mendes sobre o ministro Gilmar Mendes em tal ilustre companhia e tertúlia? Boa noite. A presidente Dilma Rousseff participou hoje da inauguração de uma ponte em Laguna, estado de Santa Catarina, e voltou a falar sobre a situação econômica do país. Segundo ela, apesar das dificuldades à vista, a economia brasileira vai retomar o crescimento em pouco tempo. Nós construímos nos últimos 13 anos um país muito mais forte e muito mais capaz de enfrentar crises do que em algum momento no passado. E essa ponte faz parte dessa construção, faz parte da nossa capacidade de reagir. Podem ter certeza, o Brasil irá voltar a crescer, gerar cada vez mais pontes como essa, gerar empregos, contar com a sua população trabalhadora. É preciso humildade para reconhecer que se passa por dificuldades, mas também é preciso coragem e dignidade para poder superar essas dificuldades. A Câmara retomou hoje a votação das emendas da reforma política.
Os parlamentares voltaram atrás e mudaram novamente o texto que alterava o tempo de mandatos dos políticos. O texto aprovado anteriormente previa 5 anos de mandato para todos os cargos eletivos: vereador, prefeito, governador, deputados e presidente. Agora os parlamentares querem que fique como é hoje, 4 anos. A mudança também vale para senadores, que voltam a ter mandatos de 8 anos. As posses de presidentes e governadores também voltam a acontecer no dia 1º de janeiro e não mais no dia 4, como tinha sido discutido antes. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, interrompeu a votação por volta de 8 da noite e disse que as emendas ao texto da reforma política serão discutidas na volta do recesso parlamentar em agosto. Quase um ano após a queda do avião que matou o candidato à presidência Eduardo Campos e mais 6 pessoas em Santos, donos de imóveis atingidos no acidente ainda tentam voltar à rotina. Comerciantes retomam as atividades, moradores encerram as reformas de suas casas, mas ainda tem gente que aguarda indenização pelos prejuízos sofridos. Por enquanto, só a sala de musculação está pronta e em funcionamento. O telhado teve que ser refeito e parte das paredes foi reconstruída. Dos aparelhos de ginástica, apenas 4 puderam ser usados novamente. Tudo teve que ser comprado de novo. E olha que muita coisa ainda precisa ser recuperada. Ainda não há uma data prevista para a reinauguração das piscinas. Sem dinheiro, simplesmente com a ajuda de pessoas e aquilo que a gente vai conseguindo com trabalho pesado. O certo é que aquele 13 de agosto de 2014 não vai sair da memória de quem viu de perto o acidente aéreo em Santos, que vitimou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas que estavam com ele. Seu Carlos estava na academia, que foi atingida na queda da aeronave. Foi um susto muito grande, porque houve uma primeira explosão, e uma segunda explosão veio com uma bola de fogo. O avião caiu no terreno que fica logo atrás deste muro. Ali a gente consegue ver a parte da academia que já foi reformada. Mas foi este aqui o apartamento mais atingido. Só para se ter uma ideia, a turbina do avião atingiu aquela parte de cima, destruindo boa parte da residência. Dona Marlene ficou meses morando de favor na casa de um parente, até que o prédio fosse reformado pela seguradora do imóvel. Nas ações que estão na justiça já fizeram uma avaliação dos meus prejuízos aqui em casa de R$58 mil. Eles me ofereceram R$19 mil, vou ser muito sincera. O que eu faço com R$19 mil? No prédio ao lado, também atingido pelos destroços do avião, as reformas continuam e são os próprios moradores que estão arcando com as despesas da obra. A foto mostra como ficou a parede do quarto. Por muito pouco, Leonardo não foi atingido por uma enorme pedra. Quando eu pulei da cama já teve o impacto, já quebrou a janela. Dona Odessa conta que já gastou cerca de R$40 mil para reformar o apartamento. Como outros moradores que tiveram prejuízos com o acidente, ela ainda aguarda uma resposta da justiça sobre o caso e espera ser indenizada. Ninguém nunca procurou saber como a gente está precisando, até hoje nada. Um pequeno avião faz pouso de emergência numa via expressa de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O monomotor com problemas de energia aterrissou na avenida movimentada. O piloto conseguiu desviar dos carros e levou o avião para o canteiro central. 5 pessoas estavam a bordo. Os passageiros são alunos de uma escola de paraquedismo. Nenhum deles se machucou. Apenas o piloto teve um corte no braço. E o dia foi marcado por violentos protestos na Grécia. O primeiro-ministro Alexis Tsipras conseguiu que o parlamento aprovasse o pacote de medidas exigido pela Europa em troca de um novo resgate. Na segunda-feira, Alexis Tsipras concordou em negociar o terceiro resgate de credores internacionais sob termos duríssimos. A aprovação do pacote é a exigência dos credores, em especial da Alemanha, para iniciar negociações sobre um novo acordo de resgate que deverá manter a Grécia na zona do euro. O Fundo Monetário Internacional divulgou relatório afirmando que a dívida da Grécia é totalmente insustentável. O documento deixa pública a divergência entre
entre o FMI e a União Europeia. O clima esquentou em Atenas. Milhares de manifestantes anti-austeridade, com bandeiras de sindicatos, tomaram as ruas próximas ao parlamento. No início da noite, um grupo entrou em confronto com a polícia na área em frente ao parlamento. Eles atiraram dezenas de bombas caseiras contra os policiais, que responderam com gás lacrimogênio. Barricadas foram montadas nas ruas. Um carro de uma emissora de televisão foi incendiado. Foram registrados atos de vandalismo e bancos e caixas eletrônicos foram depredados. A seguir, uma reportagem mostra robôs que ajudam na limpeza de casa. E as imagens de Plutão. Fotos feitas por sonda mostram que há até montanhas no planeta. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Bonitinha, bonitão, fique ligado no Todo Seu de hoje que o meu parceiro vem aí. Isso mesmo, Zé Armando Vanucci vai trazer as últimas notícias dos bastidores da TV. E no musical, tem André Bujanra, outro querido amigo. Você vai perder? Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando. Autoridades do México divulgam imagens da fuga do mais perigoso narcotraficante do mundo. El Chapo, que significa baixinho, estava na cela do presídio de Altiplano. A imagem da câmera de segurança mostra quando ele entra vestido na área do chuveiro e se abaixa. Por outra câmera, em instantes, o bandido desaparece. Um chefão do narcotráfico fugiu por este buraco aberto debaixo do chuveiro. É a entrada do túnel de 1,5 km ventilado, bem iluminado e com espaço suficiente para se andar de motocicleta. Ficaram dentro da obra materiais de construção e cilindros de oxigênio. A escada de madeira, muito bem sustentada na parede, leva para a saída do túnel dentro de uma casa em construção. Esta é a segunda vez que Joaquim El Chapo Guzmán foge de uma cadeia. A primeira vez foi em 2001, em Jalisco, quando ele escapou dentro de um carrinho de roupa suja. Ficou 13 anos foragido e estava no presídio de Altiplano desde fevereiro de 2014. As autoridades mexicanas anunciaram uma recompensa de 60 milhões de pesos, quase 4 milhões de dólares, por informações que levem à captura. NASA divulga as primeiras imagens transmitidas por sonda que está próxima a Plutão.
As imagens divulgadas mostram as luas Hidra e Caronte. Os cientistas revelaram ainda que Plutão é maior do que se imaginava e que existem montanhas em sua superfície. As descobertas vão ajudar os cientistas a aprofundarem os conhecimentos sobre o chamado Cinturão de Kuiper. A sonda espacial viajou por 9 anos e percorreu bilhões de quilômetros até chegar perto do planeta. Em São Paulo, as temperaturas caíram um pouco em relação a ontem por causa da nebulosidade. E a umidade relativa do ar despencou, chegando a índices preocupantes no interior do estado. E será que o tempo muda amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Na maior parte do estado de São Paulo, a quinta-feira será mais um dia de altíssimas temperaturas e nada de chuva. As únicas regiões que podem ter algumas pancadas de chuva isoladas por causa das áreas de instabilidade presentes no sul do país são o sul e o oeste do estado. Nas demais áreas, a previsão continua sendo de tempo firme, seco e quente. Faz até 32 graus amanhã em Votuporanga, no norte do estado, e 31 na cidade de Ribeirão Preto. Já aqui na faixa leste, a temperatura fica amena ao amanhecer e sobe durante a tarde, mas sem fazer aquele calorão dos últimos dias. A máxima vai só até os 24 graus em Santos, 27 em Sorocaba e aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 26 graus amanhã. Vamos antecipar um pouquinho e ver como fica o tempo nos próximos dias aqui na capital? O sol vai ficar entre algumas nuvens, não há previsão de chuva, mas a temperatura cai. Nessa sexta-feira, mínima de 15 e máxima de 23 graus. No sábado, a máxima se mantém na marca dos 23. E no domingo, esquenta um pouco mais, máxima prevista de 25. Já pensou em ter um robô para fazer as tarefas domésticas? Hoje a tecnologia já permite ter acesso a essa facilidade. Claro que eles ainda não fazem tudo, mas quem experimentou não abre mão dessa ajuda. Por onde ele passa, tudo fica limpinho. O robô aspirador do Alexandre foi adquirido há 1 ano e meio e mudou a rotina da família e principalmente da empregada. Ela acaba fazendo outras atividades, né? Porque não precisa mais aspirar em casa, né? Porque isso o robozinho já faz sozinho. Ele pagou na época R$ 1.800 pelo aparelho. O robozinho tem sensores que mapeiam o ambiente. A poeira é depositada em um compartimento tão inteligente que ele volta quando bate no canto e sabe até desviar de um móvel. A bateria está acabando, pois ele volta sozinho para o carregador. Aí você se pergunta se ter um robozinho aspirador de pó já não está de bom tamanho, pois o Alexandre tem 2 robôs em casa. Ele também tem esse outro aqui que faz a limpeza das janelas do apartamento. O mesmo sistema, ele faz um mapeamento do vidro e vai percorrendo toda a área limpando. A sujeira fica retida nessas tiras de tecido que precisam ser umedecidas com água ou algum produto de limpeza. A venda no Brasil é mais intensa na internet, mas os aparelhos começam a dominar as lojas. Nesta, o aspirador de pó é o mais vendido, sai por R$ 2.300, mas também tem esse outro, indicado para remover manchas mais pesadas, R$ 1.600. É um robô muito procurado por pessoas que gostam de tecnologia e que não tem tanto tempo assim para ficar limpando casa. Nos anos 60 fez muito sucesso a empregada Rose, do seriado americano Os Jetsons. Bom dia, Rose. O que tem para o café? Suco de laranja, ovos, bacon, torrada com marmelada e café. Ainda não evoluímos tanto, mas parece que estamos no caminho. Sensacional. Acho que o que vem a somar, né, que está aí para ajudar, tá valendo. Ia facilitar bastante a minha vida. É o sonho da mulher. A mulher deixa rodando e o casal fica tomando a cervejinha lá, né? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite no Eu Nunca, um mineiro vai conhecer o centro de São Paulo pela primeira vez. Assista agora, Todo Seu.